Bom dia, sétimo ano, tudo bem, meus amores? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a correção do módulo 2, página 47, 46 e 47. Vamos lá? Bom, vamos falar aqui sobre as plantas. Primeira questão. Uma planta foi recolhida em uma área de floresta tropical e analisada por um grupo de pesquisadores. As características que eles observaram foram a ausência de vasos condutores de seiva e a presença de uma cápsula de onde eram liberados esporos. Com base nas informações do texto, podemos afirmar que essa planta pertence ao grupo das briófitas. Questão D. Porque elas precisam de locais úmidos, no caso das florestas tropicais, né, que são úmidas e quentes, precisam de água para reprodução e tem a cápsula que é a região reprodutiva que fica no gametófito, e é de lá que vai ser liberados os esporos. Questão 2. A presença de qual estrutura permitiu às pteridófitas que apresentassem um tamanho maior que as briófitas? Justifique sua resposta. Então, o que fez com que as pteridófitas crescessem mais é a presença dos vasos condutores de seiva, já que esses vasos chegavam a partes aéreas ou a partes mais profundas, como raízes, diferente das briófitas, que não tinham essas estruturas. Questão 3. Eucalipto e pinheiros são árvores de grande porte que formam sementes. Os eucaliptos produzem frutos, os pinheiros não. Pela produção ou não de frutos, podemos classificar essas plantas respectivamente em. Então, as plantas que produzem frutos, somente semente, nós temos as gimnospermas. Então, a opção certa é a letra B. Na questão 4, é para observar esse esquema. Então, ele quer que nós observamos os esquemas da evolução das plantas, então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e ele quer que a gente cite as características que foram surgindo ao longo do tempo, as características evolutivas. Então, de briófitas para pteridófitas, nós tivemos aí os vasos condutores, que permitiu que as pteridófitas conseguissem crescer em tamanho. Já das pteridófitas para gimnospermas, o que surgiu foi a presença das sementes nuas, já que pteridófitas não apresentava. E já das gimnospermas para as angiospermas, surgiu a novidade evolutiva, que foram as flores e os frutos. Questão 5. Na primeira coluna, são enumerados os diferentes grupos de plantas e na segunda, algumas principais características. Associe a característica pertencente a cada grupo e marque a alternativa correta. Então, aqui nós temos, primeiro, briófitas, 2, pteridófitas, 3, gimnospermas e 4, angiospermas. A primeira opção diz, primeiro grupo de plantas com vasos condutores de seiva. Então, o primeiro grupo que teve vasos condutores foram as pteridófitas. Então, é 2, 1. Segunda, primeiro grupo de plantas com sementes são as gimnospermas, 3, 2. 3, plantas que apresentam flores e frutos. 4, plantas que não apresentam vasos condutores de seiva. Então, a 3 é as angiospermas, 3, 4, e a 4 é 1, 1, 4. Então, a opção certa é a questão A. Questão 6. Entre as plantas, o grupo das angiospermas é o maior em biodiversidade. Biodiversidade é o quê? Diversidade de vida, então tem mais espécies. E está mais amplamente distribuída pelo planeta. Sobre isso, responda a essa pergunta. Quais características desse grupo de plantas permitiram grande biodiversidade e ampla dispersão? Então, essa grande biodiversidade se deu principalmente pela presença das sementes e dos frutos, já que a semente, ela pode ser germinada e levada para locais mais distantes, já que os frutos servem de alimento, não somente para os animais, mas também para os seres humanos. Então, isso se tornou uma grande vantagem evolutiva, já que acelera o processo de germinação. Questão 7. As plantas, assim como os animais, têm sua distribuição geográfica limitada pelas condições ambientais. Dessa forma, algumas plantas conseguem se desenvolver melhor em alguns ambientes e em outros não. Considerando seus conhecimentos a respeito, reflita sobre onde é mais provável encontrar uma briófita, se é na Mata Atlântica ou no Cerrado e por quê. Neste caso, nós teremos uma maior facilidade de encontrar na Mata
Atlântica, primeiro, porque a Mata Atlântica é uma mata de floresta fechada, então grandes árvores, as copas fecham a entrada de luz solar. Ali dentro, então, nós temos a presença de uma grande quantidade de água. Nós vamos ter mais umidade, né? O calor sendo gerado. Então, nós temos todas as condições propícias para o surgimento das briófitas. Enquanto o cerrado, nós já temos ali plantas e espaços mais abertos. Então, a gente tem maior entrada de sol. Se a gente tem maior entrada de sol, tem mais evaporação daquela água. Então, locais mais secos. Nesse caso, nesse local mais seco, nós não vamos ter um aumento, justamente porque para a reprodução das briófitas necessitamos de água para que esse gameta feminino, para que esse gameta masculino consiga chegar até o gameta feminino e reproduzir. Questão 8. O Decreto Estadual 51.109/14 declara a flora nativa ameaçada de extinção no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o decreto, 804 espécies foram enquadradas como ameaçadas de extinção, sendo 722 espécies de angiospermas, 3 de gimnospermas e 64 de pteridófitas e 15 de briófitas. Sobre as características dos diferentes grupos vegetais, escreva V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. As angiospermas são plantas. As angiospermas são plantas que possuem flores e se dispersam por sementes. Verdadeiro. Então, a gente tem as flores que, quando fecundadas, formam frutos, e dentro desse fruto, que pode ser alimento de algum animal, vai liberar essa semente que vai germinar. As gimnospermas são plantas que produzem frutos, como o pinhão da araucária. Errado, porque o pinhão não é um fruto, mas uma semente, e gimnospermas só produzem sementes nuas. As pteridófitas são um grupo de plantas vasculares sem sementes. Verdadeiro. Então, a gente tem as pteridófitas com a vascularização, mas elas ainda não têm produção de sementes. As briófitas são plantas vasculares. Errada, porque as briófitas, elas são avasculares. A opção certa, então, é a opção D.